Olá, sexto ano. Bom, então conforme a gente combinou na aula de quinta-feira, eu ia passar para vocês alguns exercícios que ficaram faltando, né? Da correção que a gente estava fazendo no módulo 11, medidas de comprimento e de área, ok? Então vamos lá. Então nós estudamos quinta-feira metros, múltiplos e submúltiplos. Então aqui tem a tabelinha, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Se eu quero converter, por exemplo, metro para decímetro, então eu vou para a direita. E para a direita, cada casinha que eu andar ali é multiplicar por 10, tá? E cada casinha que eu for para a esquerda, eu divido por 10, certo? Então, se eu quero passar, por exemplo, milímetro para centímetro, eu estou indo para a esquerda, então eu divido o número por 10, tá? Na aula de quinta-feira, a gente já fez a correção do exercício 1, tá? Quem não pegou, tá aqui bonitinho. Vê certinho onde está a vírgula. Se tiver dúvida, anota e me pergunta no plantão já na terça-feira, tá bom? Terça-feira a gente está aqui para tirar as dúvidas. O exercício 2, ele fala o seguinte: coloque as medidas em ordem crescente. Só que se você observar, cada medida está numa unidade diferente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar todas para metro primeiro, para depois eu ver, colocar em ordem crescente, tá bom? Então, aqui, ó, 4,8 já está em metros, 130 decímetros são 13 metros, tá? Dividir por 10, porque foi para a esquerda. 34 decâmetro, 340 metros. A gente multiplica por 10, porque foi uma casinha para a direita. 75 centímetros. Estou indo duas casinhas para a esquerda. Então, eu desloquei a vírgula, duas casas para a esquerda. 67 hectômetro. 6.700 metros. Faltou um metro aqui. 500 milímetros. 0,5 metros. 0,15 quilômetros. Como eu estou passando quilômetros para metro, eu desloco a vírgula 3 casas para direita, eu multipliquei, ok? E o 86 metros, que também já está em metro. Então, eu preciso ver agora desses números, tudo em metro, qual é o menor? O menor entre esses que estão em metros. Ó, o 0,5 é o menor. Então, o 500 milímetros vai ser meu primeiro número. Depois vai para o 0,75. Então, 75 centímetros, tá? Então, a resposta vai ficar assim, ó, do menor para o maior, tá? Perímetro de um polígono. Então, o perímetro é o contorno, tá? Agora, se eu quero calcular o perímetro, a regra é essa daqui. O cálculo de um perímetro é a soma das medidas dos seus lados, certo? Nós já fizemos a correção do exercício 3 na aula, tá? Quem perdeu tá aqui, A, B, C e D. Então, a soma dos lados do polígono. Depois, o exercício 4 também a gente já fez em aula. Só tá aqui para vocês conferirem, ver se tá bonitinho, certinho. Depois, nós vamos para o múltiplos e submúltiplos do metro quadrado. Então, quando eu estou falando de perímetro, eu estou falando de comprimento. Então, eu falo em metros. Quando eu falo em área, é tudo elevado ao quadrado, tá? Metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro ao quadrado. Decâmetro ao quadrado, hectômetro quadrado, quilômetros quadrados. Então, se eu estiver falando de área, tem que elevar ao quadrado, tá? E qual que é a diferença aqui para eu transformar? Metro quadrado, se eu quero vir para decímetro quadrado, ou seja, uma casinha para a direita, eu multiplico por 100, tá? Cada casinha que eu andar para a direita, são 2 zeros que eu tenho que aumentar, é multiplicar por 100, ou deslocar vírgula, duas casinhas. E cada vez que eu vou para a esquerda, é dividir por 100,
ok? Aqui agora é por 100. Então, o exercício 5, eu vou pedir para vocês fazerem primeiro. Depois você volta aqui e corrige. Combinado? Pausa o vídeo, faz, porque não adianta só copiar. Se você só copiar, você não vai aprender. Não vai ver onde tem dúvida, tá? Então, vai lá, faz os 5, depois você volta. Ó, correção dos 5 agora. Tô passando metro quadrado para centímetro quadrado no item A. Então, eu vou deslocar a vírgula 4 casas para direita, ok? Tava no vírgulas, tava entre os 5 e os 6. Como são duas unidades que a gente está mexendo naquela tabela, cada uma vale 2 casinhas para direita. Então, eu vou deixar toda a correção aqui, até o item H. Vê se acertou, se errou, se ficou qualquer dúvida. Entra 5 minutinhos no plantão, tira a dúvida. Não precisa ficar o tempo todo, mas tira a sua dúvida, tá bom? Depois vem o exercício 6. O exercício 6, ele fala o seguinte. Carlos comprou um galpão que mede 40 metros por 20 metros, tá? Aí você faz, daqui a pouco a gente corrige, tá bom? Então, vamos lembrar como que é o cálculo de área de retângulo. Você tem a base e a altura, né? Ou o comprimento e largura. Então, é só multiplicar, tá? As dimensões. Multiplica a base vezes a altura, você tem a área, tá? Então, decora aí, área de retângulo, base vezes altura. Então, vamos lá. Agora sim, exercício 6. Para calcular a área, você tem que fazer 40 vezes 20. Então, metro vezes metro vai ficar metro ao quadrado, né? 40 vezes 20, 800. Então, o item A já está corrigido. Item B, ele fala assim, Carlos quer colocar piso no galpão. Para isso, comprou lajotas quadradas de 50 centímetros de lado. De quantas lajotas Carlos vai precisar? Então, você sabe que a área que ele vai colocar as lajotas são 800 metros quadrados. E cada lajota tem 50 centímetros de lado, tá? Então, um está falando em centímetro, outro está falando em metro. Então, preciso ficar atento a isso. A unidade de medida está diferente. Então, a área de uma lajota é 50 centímetros vezes 50 centímetros, tá? Então, um lajota, para quem não sabe, é esse piso, né? Que você vai colocar ali no chão para completar tudo no galpão. Colocar todo o piso no galpão. Então, multiplicando 50 vezes 50, 2.500. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Como eu estou falando da área do galpão em metro quadrado, eu vou transformar essa área da lajota em metro quadrado. Para eu passar centímetros quadrados para metro quadrado, eu desloco a casinha aqui da vírgula. Quantas casas para esquerda? 4, tá? Porque centímetro para metro são 2 casas. Aí, quando você vai multiplicar em área, cada uma vale 2. Então, vai deslocar para a esquerda, vírgula, 4 casas para a esquerda, ok? Então, vamos lá. Eu preciso colocar lajotas que cada uma tem 0,25 metros quadrados. Quantas dessas cabem? Quantas dessas eu preciso para preencher a área do galpão que tem 800 metros quadrados? Tá? Então, qual que é o cálculo? 800 dividido por 0,25, que dá 3.200 lajotas. Certo? Ok? Então, faz a correção. Amanhã eu também vou passar mais correção dessa aula. E qualquer dúvida a gente vai se falando na terça-feira à tarde. Tá bom? Beijos no coração.